Paz, igreja, como tem passado, estamos aqui com mais uma nova página do Panorama do Novo Testamento. Nós falamos na semana passada sobre Marcos, hoje nós vamos falar sobre Mateus. O motivo dessas aulas é para que possamos entender qual é o objetivo de todos os evangelhos, para que quando nós formos falar sobre as parábolas possa ficar mais fácil o entendimento. Porque cada evangelho possui a sua autoria e possui também o seu propósito. Então, a partir do propósito, nós podemos entender também essa relação com as parábolas. Então, é muito interessante. Então, hoje nós vamos falar sobre o panorama de Mateus, do Evangelho de Mateus. E vamos falar um pouquinho sobre quem é Mateus. Mateus ele é conhecido por ser um cobrador de impostos, né, um publicano. E naquela época, o publicano ele tinha um papel de cobrar impostos do povo judeu. O judeu olhava para Mateus e considerava Mateus um grande pecador, mas também um grande traidor da sua religião, do seu país, porque ele estava cobrando impostos do seu próprio povo. Então Mateus ele é conhecido por ser essa pessoa a par da sociedade, uma pessoa pecadora, uma pessoa que as pessoas não tinham muito um olhar de compaixão para elas. Então nós vamos perceber que Jesus é aquele que chama Mateus do seu local de trabalho, do coletor dos impostos, para caminhar com ele. Só do fato de nós sabermos quem é Mateus, podemos perceber que Jesus ele chama pecadores para caminhar com ele, restaura a vida deles e dá um propósito a ponto de que esse propósito alcance muitas outras pessoas, como por exemplo a própria escrita da vida de Jesus do Evangelho de Mateus. Então, Mateus era considerado um homem muito estudado para sua época, um homem muito inteligente, e por isso que ele foi chamado por Roma para ser um cobrador de impostos. Então você vai perceber que o Evangelho de Mateus é um evangelho muito bem escrito, muito bem comentado, com uma boa linguagem, porque Mateus era um cara estudioso. Então a gente tem como introdução assim algumas coisas interessantes que vamos perceber que o Evangelho de Mateus tem uma característica objetiva dos fatos da vida de Jesus. Então Mateus ele é muito direto e ele tem o objetivo de alcançar os corações dos judeus, falando a respeito de Jesus como o Messias esperado. Então a linguagem de Mateus é a linguagem para o povo judeu que tem um propósito de falar sobre Jesus. Algumas informações, né? Nós temos Mateus, que é um publicano, que é um coletor de impostos. Foi escrito na data entre 60 e 70 depois de Cristo. Foi escrito na Antioquia da Síria. E os alvos têm como os judeus cristãos. Então, qual é o propósito do Evangelho? Temos aqui 4 propósitos importantes no Evangelho, que é, primeiro, tem como objetivo afirmar que Cristo é o Messias esperado. E se a gente pegar um pouquinho da história dos judeus e do judaísmo, nós vamos perceber que eles estavam esperando um Messias político. Assim como na história de Israel, Deus enviou seus juízes e líderes para que esses líderes pudessem libertar o povo que estava sendo oprimido por outras nações, nós vamos perceber que o povo judeu, no tempo de Jesus, estava esperando um Messias que seria político, porque eles estavam sendo oprimidos por Roma. Só que Mateus ele reverte esse pensamento dizendo que o objetivo é afirmar que Cristo já é o Messias. E fica muito claro as citações do Antigo Testamento usado como contexto para falar de Cristo. Então, Jesus ele cita muito o Antigo Testamento e Mateus deixa isso escrito para que o povo judeu pudesse olhar para as citações do Antigo Testamento e perceber que Jesus era o cumprimento de todas as profecias e todas as falas. Então, o Evangelho também tem um sentido de ser um manual para os novos convertidos. Se ele está falando para judeus cristãos, ele quer ensinar esses judeus como Cristo é a revelação de Deus a respeito do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento pressupôs quem iria vir, teve as suas profecias, e Cristo é o cumprimento. Então o Novo Testamento, Mateus ele escreve como manual para essas pessoas. Ela tem também uma ênfase em mostrar a história de Jesus para que aqueles que estavam sofrendo perseguição não abandonassem a fé. E agora a gente tem umas ênfases no Evangelho. Nós temos Jesus, que é o Filho de Deus, é uma ênfase muito forte. Jesus é um Deus presente, então, ou seja, Jesus não é somente um ser humano, mas Jesus é o próprio Deus e um Deus presente. Nós temos Jesus como Senhor
da igreja, e ali nós temos a igreja nascendo na fala dele com Pedro, em Mateus 16, em que ele diz para Pedro lá: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então Jesus, ele é o Senhor da igreja, ele é a base da igreja, e Jesus veio para judeus e gentios. Por que isso tem que ficar claro? Porque os judeus acreditavam que o Messias vinha só para o seu povo, mas Mateus, ele está convertendo esse pensamento e dizer que ele também veio aos gentios. Então qual é o esboço do evangelho? Nós temos uma narrativa ali no começo do capítulo 1 ao capítulo 4, onde se encontra a genealogia. E ali você vê o estudo de Mateus quanto a isso, porque ele se preocupa em falar de toda a genealogia até chegar a Jesus. Nós temos o seu nascimento, o ministério de João Batista e a tentação de Jesus. Então essa narrativa é uma narrativa introdutória, falando de onde Jesus veio, quem é Jesus, sobre o ministério de João Batista, que falou sobre esse Jesus e a tentação e etc, e muitas outras coisas. E depois nós vamos ter o famoso Sermão do Monte, que está entre o capítulo 5 até o capítulo 7. Após isso nós temos umas outras narrativas, como as curas, que temos o servo do centurião pela sua fé, nós temos a sogra de Pedro, nós temos Jesus acalmando a tempestade e o próprio chamado de Mateus, o escritor. Nós temos um grande discurso que é a comissão e instrução aos 12 discípulos, que é do 9:35 ao 11. Nós temos ali uma narrativa também do 11 ao 12, onde a gente tem um testemunho de Jesus sobre João Batista e Jesus falando sobre o Senhor do Sábado, por exemplo. Nós temos um grande discurso, capítulo 13, que são as parábolas de Jesus. Uma outra narrativa que vai falar sobre a morte de João Batista, a multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas. Discurso sobre humildade e perdão no capítulo 18. Discurso sobre divórcio, jovem rico, a figueira estéril, entre outros, 19 ao 22. E a denúncia de Jesus contra os escribas no Monte das Oliveiras. E ele finaliza falando sobre como Jesus fala sobre a sua morte, a última ceia e a oração de Jesus no Getsêmanes, e entre outras coisas. Então o Evangelho de Mateus ele é muito rico em conteúdo a respeito de quem é Cristo Jesus como Senhor dos judeus, Rei dos judeus, e ele tem muitas histórias, muitas parábolas, e nós estudaremos muitas delas ainda. Então Mateus ele é muito bom para enriquecer o nosso conhecimento a respeito de Jesus e dele ser a revelação de Deus para o povo judeu. Então esse é o Evangelho de Mateus, tem muito a nos ensinar, e que Deus possa estar abençoando a sua vida. Amém? Que Deus possa estar abençoando. Em nome de Jesus.